O agronegócio de Minas Gerais vive um momento importante, né? Em 2024, o PIB do setor chegou a 235 bilhões de reais, que é o valor de riqueza gerada pelo agronegócio em Minas Gerais. Foi um crescimento de 10% em relação ao ano anterior, 2023, e passou a representar mais de 22% do PIB do Brasil, do PIB do Estado, né? Então, 22% do PIB do Estado vem do agro. Para saber mais sobre o que está por trás desse desempenho e o que isso significa para o futuro do campo, né, aqui em Minas Gerais, nós estamos na ponta da linha com Franz Lima Petruccelli, que é professor de administração do Centro Universitário Newton Paiva e que fala conosco a partir de agora aqui no Deadline. Professor, boa noite, seja bem-vindo, obrigado por falar conosco. Boa tarde, Luiz. Ainda não é noite não, tá? Boa tarde. Isso é um meme nosso aqui, viu, professor? Eu falo boa noite toda hora, eu sou meio descompensado, porque eu fico aqui dentro no escuro, eu acho que é noite, mas é boa tarde. Então já estou trocando até nome, imagina, né? Boa tarde, Maiara, tudo bem, gente? Boa tarde. É um prazer estar com vocês, boa tarde, ouvintes. Muito bom. Professor, o que explica esse crescimento de 10%, 10,2% do PIB do agro aqui em Minas em 2024, mesmo a gente sabendo que houve uma queda no volume produzido e nós estávamos falando agora que a gente vive um cenário de juros altos, né? Significa menos investimentos. O que explica a gente ter conseguido subir a participação do agro no PIB e subir o PIB nominal do agro no ano passado? Bom, na verdade, isso é um conjunto de fatores, né, Luiz Fernando? Se a gente parar e pensar um pouquinho. O que acontece no primeiro momento, né? Se a gente analisar o fator, vamos imaginar a questão climática, nós tivemos uma quantidade de chuvas, né, em várias regiões de Minas Gerais, um espaço maior de tempo, que favoreceu muito, por exemplo, a plantação do milho, né? Quem plantou milho teve uma primeira safra muito boa e sem sombra de dúvidas. Inclusive, a segunda safra também teve uma safra mais reduzida, mas teve uma safra, vamos dizer assim, boa. Também tivemos a questão do frango, que é problema sanitário que a gente teve lá nos Estados Unidos. Isso fez aumentar em muito a nossa exportação, muito, mas muito mesmo, tá? Sem contar o café. Engraçado, né? O café é uma das alternativas que as pequenas propriedades de Minas Gerais estão encontrando para poder ganhar dinheiro em cima da terra. Se a gente pegar, não sei se vocês já observaram nas curtas viagens que vocês fizeram aí por Minas Gerais aí, nós temos muitas, mas muitas cidades de Minas Gerais plantando café. E geralmente são as pequenas propriedades. Por que isso, né, Maiara e Luiz Fernando? Resgatando o nome aqui, do café aqui, a história do café. Antes a gente tinha grandes, né, produtores, grandes latifundiários. Geralmente eram donos de terra, né, para 100, 150, 200, 300 alqueires de terra. E o que ele criava? Muitas vezes era o boi, né? O boi também teve a sua valorização, né? Teve a sua valorização principalmente com a exportação para a China, aumentando a exportação do boi para onde? Para a China, porque a China deixou de comprar dos Estados Unidos e passou a comprar onde, né? Junto ao Brasil. A verdade é essa. Aí o que acontece? Muitas pessoas, né, muitos familiares aí, muitos entes queridos faleceram, né? E nesse falecimento dividiu-se o quê? Né? Dividiu-se a terra em menores quantidades, né? Então, ou seja, se tinham 10 herdeiros, 10 alqueires de terra para cada um, mais ou menos 48 hectares para cada um, que fez aumentar também que faz aumentar a longa escala aí essa produção do café, como exemplo aí. Professor, a gente pode dizer que este resultado ele contribui para o desenvolvimento das regiões e também para o aparecimento, né, de novas oportunidades para produtores e trabalhadores rurais? Olha, Maiara, esse é um assunto que eu costumo falar muito, né? Eu sou um pequeno produtor e o que eu observo é o seguinte, tem muita gente que fala, eu quero vir para as grandes cidades, né? A verdade é a seguinte, uma grande cidade hoje em dia, você tem que ter um ganho, né, vamos dizer assim, livre, de uma pessoa solteira, em torno mais ou menos de R$3.000. Isso, assim, muitas vezes essa pessoa não tem nem estudo tempo. Então, a gente vê isso como um grande potencial para as pessoas quererem ficar no interior, tá? Assim que eu vejo. Se você pega o leite, por exemplo, o leite também teve um aumento pequeno, mas teve, de 0,3%. O que acontece muitas vezes, Maiara e Luiz Fernando, é que os produtores não trabalham com a técnica, deixam a técnica um pouco de lado, vão muito com a crença, o modo que o pai com os avós faziam, né? Repetindo às vezes o mesmo erro. Então aquele produtor passa a utilizar da técnica,
Estamos ouvindo, Estamos ouvindo, pode falar. continuar. Perdão. Tá? Então, aquele produtor que passa a utilizar a técnica de uma maneira mais correta, ele vai ter um ganho maior de produtividade. Tá? Voltando à questão da mão de obra que você perguntou aí, sem sombra de dúvidas, vamos ter espaço, né, um espaço muito maior, muito mais amplo para a mão de obra. Porque as pequenas propriedades rurais, o que elas fazem? Elas estão produzindo, né, vários tipos de produtos. Sim. Estamos ouvindo bem, pode continuar. Entenderam? Entendemos. Essa questão aí? Entendemos. O professor, falávamos agora há pouco do plano Safra, que é essencial para investimento tanto na tecnologia, para melhorar a produção, né, como o senhor disse agora, para melhorar a produtividade, na verdade, melhorar o resultado, né, do agricultor, quanto para o financiamento da atividade. Né? O senhor já acompanhou o lançamento aí, os números que foram colocados, as condições que foram colocadas? Já dá para fazer um prognóstico se ele vai atender mais as expectativas do que estava se pensando que atenderia? Bom, Luiz Fernando, eu dei uma acompanhada nesses números com relação ao Plano Safra, mas o que preocupa ali, na verdade, é com relação ao seguro. A maior preocupação que vejo nesse momento é com relação ao seguro. O pequeno produtor, ele produz, mas nem todo ano ele tem a condição de colher aquilo que foi projetado. Tá? O que a gente vê muitas vezes são pequenos produtores também tendo que desfazer dos seus bens para poder, né, arcar com os custos aos empréstimos junto às instituições financeiras. Por quê? Porque não existe um seguro por trás que proteja esse pequeno produtor. Tá? Em outras palavras, a gente tem questão climática, né? A gente tem questão, por exemplo, de custos de insumos. Vamos imaginar o leite, por exemplo. Tem época do ano que o milho está muito caro. Né? O trato da vaca, o trato do boi está muito caro. Tem época do ano, né, que a compra do insumo do fertilizante, por exemplo, para plantar o milho ou o café, né, entre outros tipos de lavouras, também está caro. Aí vem a questão climática, que deixa de chover. Acontece um fato, né, específico em determinada região de Minas, como, por exemplo, o aumento, tem uma geada muito forte agora em julho ou em agosto, existe perda de produção. E, geralmente, quem contrata esse plano safra não tem seguro para suas produções. Então, a minha preocupação maior, né, os juros, ele está no patamar em torno de até 8%, né, de 3% a 8%. Isso é possível pagar, né, desde que utilize da técnica. Mas a questão é a seguinte: e se acontecer algo que fuja do controle ali? Como, por exemplo, aquela questão ambiental, né, como, por exemplo, a questão ali da guerra que está acontecendo recentemente, aí, que aumentou, né, o preço do fertilizante, aquele adubo, né, para jogar na lavoura de soja, de milho, do café, entre outros aí. Então, tem algumas coisas que fogem do controle do produtor. E isso acaba interferindo diretamente na produção desse agricultor, aí, interferindo, sem sombra de dúvidas, também no faturamento. O governo tinha anunciado, acho que semanas antes, que cortaria uma parte do seguro rural, né, do PSR, podia chegar até 40%. Isso foi feito? O Plano Safra foi anunciado com esse corte do seguro, então? Pois é, esse seguro, ele não é... Na verdade, esse seguro ele não é muito claro, muitas vezes, para o pequeno produtor, não. Tá? Muitas vezes o pequeno produtor ele tem que provar, e para provar, prova-se por meio de evidências. E às vezes as evidências que ele deseja, que ele tem, não são suficientes para aquilo dali. Tá? Recentemente, em 2023, se não estiver enganado, só para você ter uma ideia aí, tá? Você vê que nós tivemos aquela seca prolongada que foi até dezembro de 2023, se não estiver enganado. Tá? Muitas instituições financeiras, principalmente o Banco do Brasil, né, que dá o grande aporte para os pequenos produtores aí, teve uma dificuldade assim, para possibilitar que o produtor pagasse isso em outro ano, né? Vamos supor, pagasse essa dívida dele, passasse para a última parcela, tá? Teve problemas com o produtor para poder provar que aquela safra dele foi penalizada. Entendi, mas é uma questão de perícia, professor, porque isso é importante, né? Eu entendo que para o pequeno produtor, principalmente, ter esse seguro, essa garantia de que ele está coberto no caso de adversidade climática. Nós estamos falando de um clima que cada ano surpreende mais, né? Às vezes faz mais seca, às vezes chove muito, às vezes faz geada fora de época de geada. É uma questão, o problema é com a perícia ou é com o plano de seguro, com a forma como o seguro é disponibilizado? Na verdade, Luiz Fernando, isso é um conjunto, né?
ali nós estamos lidando com pessoas, né? E a gente sabe que existem pessoas de todos os tipos, né? De todas as formas aí. Ali nós temos, o que acontece? Muitas vezes o banco pede que aquele órgão o técnico que foi responsável por criar o plano, né? O plano financeiro para aquela produção específica, para aquele empréstimo específico, daquele produtor rural, ele faça um laudo técnico, tá? Entendi. E esse laudo técnico, ele ainda depende de uma análise, ele é submetido e junto ao banco depende de uma análise após a submissão por parte de pessoas, tá? Então, o que eu vejo é o seguinte, a perda, resumindo isso daí, tá? Não é como se para provar, vamos supor, aconteceu um incêndio em uma determinada lavoura por causa da seca, Uhum. ok? Mas é a origem do incêndio, quem foi que colocou fogo naquela lavoura ali? Então tem que provar que não foi o produtor rural, tem que provar Sim. que foi um terceiro, uma pessoa de fora, né, para poder conseguir aquele seguro ali. Então, assim, como a gente está lidando com pessoas, infelizmente a sinergia que existe ali entre a submissão de um laudo técnico, entre a análise de um laudo, entre a aprovação daquele laudo e entre postergar aquela dívida para daqui 2, 3 anos, para a última parcela, ainda gera um custo alto para esse produtor. Mesmo que tenha esse percentual em torno de 40% aí.